Seja bem-vindo novamente a mais um momento de literatura. Aquele momento em que você é livre para voar. É importante a gente poder voar por meio da literatura, né? Os livros nos proporcionam isso e nós temos hoje mais um momento como este. Vamos a ele? Então, olha só. Temos umas dicas dessa história. Nós temos algumas palavras-chave bem importantes aqui. A gente precisa saber como esses elementos vão depois ser tão importantes para o desenvolvimento dessa história. Olha ali, uma chave, uma mulher, uma porta, um segredo. Você consegue visualizar essa história a partir destes elementos somente? Bom, a gente consegue relacionar um pouquinho. A gente sabe que tem uma mulher importante aqui, né? Mas ela não dá nome à história. Você vai ver isso já já. A história de hoje é O Barba Azul. Barba Azul, uma história que foi escrita por Charles Perrault, muito tempo, publicada pela primeira vez em 1697. Então faz bastante tempo mesmo. Bacana, não é? Bem, as histórias dele não são só para crianças, também não são só para adultos. E é isso que esta outra autora nos diz. Ela, Anabela Lopes. Olha o que ela diz pra gente. Muito limitante e reduzido seria pensar Barba Azul só como um livro para crianças ou só como um livro para adultos. Simplesmente, ele é um livro para todos. É interessante essa avaliação que ela faz. E nesse projeto, para o qual ela se dedicou muito tempo, ela realmente conseguiu transpor todo esse mistério que há por trás dessa história. Lembra? Uma chave, uma mulher, uma porta, um segredo? No seu projeto, ela conseguiu recriar um pouquinho de tudo isso. E ela trouxe pra gente ilustrações mais ou menos como esta. Olha que bacana! Como ela consegue transmitir todo esse ar de mistério que remonta à antiguidade e ao que envolve nessa história. Então, agora você já deve estar preparado. Acomode-se para ouvir uma história. Provavelmente você não conheça, né? O Barba Azul. Já ouviu falar? Agora, então, a história vem até você. A história, afinal, quem quer que eu conte, que diga sim, 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 Salabim, seu desejo é uma ordem. Vamos abrir as asas da imaginação para poder mergulhar nessa história, para poder voar até o Barba Azul. Vamos lá. Há muito tempo, em uma época obscura da história, existiu um homem que tudo possuía. Este homem era um proprietário de terras e de grandes mansões lá naquela região. Mas algum mistério pairava sobre ele. Ele era um homem que poderia ter o que quisesse, mas, como algum infortúnio, suas esposas acabavam desaparecendo misteriosamente. Razão pela qual nenhuma mulher queria se aproximar dele. Além disso, ele tinha um aspecto bastante peculiar. A barba azul. Este homem vivia então de negócios e viajava muito, continuava recolhendo riquezas, continuava vivendo sua vida.
mas ele ainda desejava se casar novamente. Viver sozinho não era muito bom para ele. E aquele mistério que pairava sobre ele assustava as mulheres. Tão misterioso era que foram se passando anos e ninguém ousava se aproximar. Porém, naquela região morava uma senhora, uma jovem senhora que tinha 2 filhas em idade de se casar. Por estar passando por uma situação financeira bastante difícil, ela decidiu que poderia oferecer uma de suas filhas em casamento àquele rico senhor. Foi justamente o que ela fez. As meninas não gostaram muito da ideia, mas Barba Azul se encantou. Eram 2 jovens muito bonitas. Para poder convencê-las de que ele não era um mau sujeito, ou para que tentasse disfarçar aquele mistério que tinha sobre ele, decidiu convidar as 2 jovens para passar um fim de semana em uma de suas casas. Disse a elas que poderiam convidar quem elas quisessem, todas as amigas e amigos, e poderiam pedir tudo que quisessem. Todo tipo de comida, todo tipo de bebida, puderam ter música e tiveram um fim de semana extremamente agradável. Tanto que a moça mais jovem começou a olhar para a Barba Azul de uma maneira diferente e decidiu aceitar o pedido de casamento. No começo, passaram dias incríveis e aquela jovem teve tempo suficiente para explorar o casarão. Era tudo muito bonito, todo o ornamento, os enfeites que tinham lá. E realmente a casa era composta por vários quartos, várias salas, e ela tinha muito o que ver por lá. Também poderia passear pelos jardins. E o Barba Azul, seu esposo, deixava que ela ficasse bem à vontade. Estava satisfeita então. Contudo, Barba Azul era um homem de negócios e precisava se ausentar durante alguns períodos. Ele então alertou sua esposa que seria importante ela se preparar para esses momentos, pois ficaria sozinha durante algum tempo. O tempo que fosse necessário para que ele fizesse seus negócios fora da cidade. Ele disse também que ela poderia chamar todas as suas amigas, que chamasse sua irmã e 2 irmãos mais velhos que ela também tinha. Poderia chamar a todos para ele fazer companhia, para que ela não ficasse sozinha e o tempo não demorasse tanto assim a passar. Ela então ficou satisfeita. Barba Azul mostrou para ela toda a casa, deixou que ela andasse livremente, mas havia um certo segredo. Havia um quarto, um único quarto, em que ela não deveria entrar de jeito nenhum. Ele não deu mais explicações. Simplesmente, ela não deveria se aproximar daquele quarto. Quanto aos outros cômodos da casa, estavam todos livres para ela poder usar à vontade e ir lá hospedar quem ela quisesse. Barba Azul partiu então em sua viagem e deixou para sua esposa, e ele entregou a ela então todas as chaves daquela propriedade. Deu apenas uma recomendação, mas uma recomendação muito importante. Ela poderia usar todas as chaves que quisesse, menos esta. Uma chave menor, uma chave diferente, uma chave toda especial. Era a chave daquele misterioso quarto. Bom, com essa recomendação,
Barba Azul partiu e sua esposa chamou todas as suas amigas e todos os seus convidados para que viessem então passar um tempo com ela. Seriam dias consecutivos de festividades, o tempo inteiro. Ia ter muita festa, muita alegria naquela casa e todo mundo estava muito à vontade. As amigas dela estavam super felizes de poderem frequentar aquela casa e estavam olhando para tudo. A decoração era maravilhosa, toda a comida era muito boa e elas estavam se divertindo muito. A irmã dela também estava lá e também estava feliz porque viu que a irmã estava bem. Mas aquela jovem esposa estava carregada de curiosidade, de extrema curiosidade. Afinal, tinha uma chave que ela não poderia usar. O que será que se mantinha escondido naquele quarto? E ela não conseguia sequer aproveitar os momentos com as amigas por causa daquela curiosidade que estava crescendo cada vez mais. Ela esperou então que os convidados fossem embora para que pudesse ir correndo atrás daquele quarto. Ela queria saber, já não conseguia mais se conter. Ela lembrou exatamente as palavras ditas pelo marido. Mas decidiu ir assim mesmo. Eram muitos degraus para se chegar até aquele quarto. E ela não se cansou facilmente, correu tanto, porque estava ansiosa, ansiosíssima por chegar até lá. A tentação era tão grande que ela chegou rapidamente, mesmo subindo centenas de degraus, correndo. Alguma vez você já teve tanta curiosidade assim, a ponto de desobedecer a alguma recomendação? Ela estava prestes a fazê-lo. Então, pegou aquela chave. A chave proibida. Colocou na fechadura e hesitou por um momento. Será que ela deveria fazê-lo? Ela já estava ali. Então, resolveu abrir aquela porta. No primeiro momento, ela não conseguiu enxergar muita coisa. O quarto estava muito escuro. A luz, entrando aos poucos com a abertura da porta, permitiu que ela visse que no chão havia uma mancha escura que ela não conseguiu identificar de imediato. Mas, observando bem, ela pôde perceber que parecia sangue. E viu também que esse sangue tinha gotejado ali. Foi o momento em que ela resolveu olhar para cima. E estavam todas lá. Todas o quê? Você já sabe? Todas as ex-esposas do Barba Azul, penduradas lá. Ela ficou completamente apavorada, nem percebeu que nesse momento derrubou a chave no chão. Bom, ela já havia desobedecido, descobriu o segredo de seu esposo. Precisava sair logo dali. Ela não conseguia mais suportar aquela visão. Então, recolheu a chave rapidamente, trancou o quarto e voltou. Mas ao tentar colocar a chave de novo no molho junto com as outras, percebeu que havia uma mancha de sangue na chave. Tentou limpá-la. Mas quanto mais tentava limpar, mais a mancha parecia evidente. A chave tinha se transformado. Era uma chave mágica. A chave ia contar que aquela mulher havia desobedecido.
Ela tentou esconder por um tempo. Já estava por vir os irmãos dela, então ela pensou que poderia ser uma boa estratégia ali que eles poderiam ajudá-la. Mas acontece que seu esposo regressou um pouco antes de viagem. E assim que chegou em sua casa, pediu que ela devolvesse todas as chaves para ele. Ela devolveu cuidadosamente as chaves, exceto a chave mágica, que ela deixou no meio de suas joias. Achou que o marido não iria perceber de imediato, assim ela ganharia um tempo. Mas foi a primeira pergunta que Barba Azul fez a ela. E onde está a chave do quarto proibido? A chave pequena. O que aconteceu? E ela enrolou um pouquinho. Ela percebeu que ele não iria desistir. Então, foi buscar a chave. Aquela chave que revelava o segredo. Aquela chave que era a mágica e que estava manchada de sangue. Tentou disfarçar o máximo, mas assim que entregou a chave, Barba Azul recolheu, colocou-a novamente e disse: "Você não é a minha eleita. De fato, você não me obedeceu. Então, agora o fim que te espera é o mesmo das outras todas. Você vai se juntar a elas." E ela pediu que ele não fizesse, mas de nada adiantou ela implorar, pedir que ele poupasse sua vida. O que ela pensou em fazer então foi pedir um tempo para rezar. Ela disse que precisava pelo menos disso, rezar por sua alma. Barba Azul, duramente, disse a ela que ela tinha apenas 30 minutos. E foi isso. Ela começou a rezar. Mas ela escondia uma estratégia por trás disso. Ela foi pedir imediatamente que sua irmã, que estava chegando, e ela já havia visto pela janela, sua irmã Ana estava por ali, pediu que ela apressasse a vinda dos irmãos que já deveriam estar chegando. Eles tinham prometido que visitariam-na e naquele dia já deveriam estar chegando. Então, a irmã Ana ficou observando. Passou o tempo e Barba Azul foi atrás de sua esposa. Ele disse que não teria perdão e que ela iria sim se juntar às outras. Mas ela pediu, por favor, mais um minuto. E observava, enquanto isso, se a irmã estava chegando. Se a irmã tinha notícias de que os irmãos estavam se aproximando. De fato, eles já estavam mais próximos, mas Barba Azul também já estava ali a ponto de dar fim naquela esposa. Ela pediu, por favor, eu só preciso terminar essa oração. E nisso, a irmã já gritou para que os irmãos se apressassem porque eles já estavam ali na proximidade. Sabendo que a irmã estava correndo sério perigo, os irmãos chegaram e conseguiram lançar suas lanças todas em direção ao Barba Azul para que assim eles pudessem salvar a irmã. Por fim, a irmã foi salva. Barba Azul teve o seu fim ali. Mas ainda ele tinha deixado todas aquelas esposas anteriores lá. Bom, salva de Barba Azul. Sabe-se que aquela mulher ficou como herdeira de todas as suas posses. Barba Azul não tinha qualquer outro herdeiro. Com isso, ela conseguiu ajudar a irmã a ter um bom casamento, a irmã Ana. Também recompensou muito bem seus 2 irmãos, que bravamente a salvaram, e pôde lhes dar uma boa vida. Também ajudou sua mãe, que passava por necessidades, você já sabia disso. Pôde ajudá-la financeiramente, pôde morar com ela.
E mais tarde, ela também acabou se apaixonando por um bom rapaz e casou-se com ele. Teve o seu final feliz, depois dessa história tão trágica. Ainda, ela pôde fazer uma homenagem, afinal aquele quarto não poderia mais esconder segredos. De lá, ela tirou os corpos daquelas mulheres, daquelas pobres mulheres, e lhes deu um enterro digno. Lá, ela pôde plantar rosas vermelhas, em homenagem àquelas mulheres que tinham tido um destino tão cruel. Agora, quando se passa por aquele lugar, por aquele casarão que antes era tão assustador, vê-se lindas flores e se lembra da bonita homenagem que ela pôde fazer a todas aquelas mulheres. Bem, na história original lá, Perrault deixou pra gente morais para essa história. Vamos acompanhar, são 2 morais da história. Vamos ver quais são? A primeira delas é essa. Pode ser muito engraçado a pessoa ser curiosa, porém a curiosidade pode ser bem perigosa e depois de satisfeita, tornar-se até desastrosa. Você consegue perceber como isso aconteceu na história? Felizmente, para essa última esposa, ela conseguiu ter ainda um final feliz. Para ela não foi tão desastroso assim, mas quase. Para as outras, infelizmente, foi completamente desastroso. Mas há ainda uma outra moral, que nós vamos pensar um pouquinho mais sobre essa história. Vamos lá? Essa história é muito antiga. Do jeito que o mundo anda, nas relações dos casais, hoje em dia, o homem abranda. Que a gente não sabe mais, entre os dois, quem é que manda. Essa história acaba aqui, não dá mais explicação. Mas meu avô me contava uma continuação, que a moça mandou pôr fogo no maldito casarão. E hoje, quando se passa naquela estrada batida, vê-se quase que um milagre, pois plantas cheias de vida transformaram as colinas numa colina florida. Quem vive a fazer maldades, quem vive a vida em pecado, é bom que fique sabendo que é melhor tomar cuidado, porque mais tarde ou mais cedo acaba sendo apanhado. Bom, a gente consegue perceber todos os lados da história, mas ainda temos alguns elementos importantes para a gente pensar. Essa história é um conto de fadas, daqueles de antigamente. Lembre-se de que a ideia de contos de fada não é necessariamente por ter uma fada lá. A palavra fada vem do latim fatum, que quer dizer destino. Então, são histórias que contam sobre destino das pessoas. Por isso, tem essas morais tão importantes no final, para que a gente possa refletir. Veja que essa história remonta a um tempo ainda anterior ao que ela foi publicada e que diz que hoje em dia, que é daquela época, já eram diferentes as relações entre os casais. E hoje é diferente também, né? Ainda tem outras coisas para a gente poder pensar e refletir sobre essa história. Vamos pensar um pouquinho mais sobre ela. E aí, galera do 2º e 3º ano, que história é essa, não? Nossa, ainda nos dá calafrios, né, de pensar em toda essa situação. Espero que você tenha conseguido voar nessa história para esse tempo tão antigo, mas também para a gente pensar que no fim a história ainda teve uma partícula de felicidade, pelo menos para aquelas pessoas ali no final, né? Deu tudo certo e Barba Azul não era mais uma ameaça. Bom, são vários momentos da história. Coloquei para a gente tentar lembrar da história inteira. Eu vou te propor que coloque tudo na ordem, tá? São 6 momentos. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, que vão estar assim numa linha do tempo. Mas eles estão todos misturadinhos ali.
eu vou te propor que dê uma olhadinha e veja qual daqueles 6 retângulozinhos traz a informação do que aconteceu primeiro. Depois a gente vai para o segundo e assim por diante. Vou te dar um tempinho para tentar colocar na ordem. Vamos ver se você consegue? Então, qual é o primeiro? Vamos conferir se você tinha pensado nisso? Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Ali. Opa, a chave proibida que foi entregue. Logo depois da chave, o que vem? Assim que ela recebe a chave proibida, ela abre a porta. Lembra que ela não aguentou de curiosidade? Foi lá e abriu a porta. Depois disso, o que mais aconteceu? Ela mandou um recado para os irmãos. Lembra que a irmã estava ali e ela precisou mandar aquele recado? Isso aí. E depois deste recado, ela conseguiu enrolar um pouquinho. O que ela fez para isso? Ela pediu tempo para rezar. Então foi o tempo para a mulher rezar. Se você inverteu essas duas, também não tem problema, porque as coisas aconteceram meio que simultaneamente, mesmo que meio que ao mesmo tempo. Você consegue perceber, né? Ok. Depois, o que vem antes? A vida nova para essa jovem esposa ou a derrota do Barba Azul? Para que ela pudesse ter uma vida nova, precisou que ele fosse primeiro derrotado. E aí, por fim, aí sim, ela pôde ter uma vida nova e pôde fazer também uma homenagem para aquelas mulheres que não tiveram a mesma sorte que ela. Espero que você tenha gostado dessa história, que você tenha conhecido uma história a mais para que você possa contar para quem você quiser. E a gente se encontra numa outra história por aí. Até lá!